fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Uma ótima tarde para você que acompanha a programação da BMC News, agora trazendo em tempo real tudo o que está acontecendo com o nosso mercado financeiro brasileiro. E olha, não tenho boas notícias. Parece que nós agoramos aqui o Ibovespa no começo do dia. Tudo apontava para um dia de recuperação, de talvez certo humor mais positivo para a nossa Bolsa de Valores, mas os humores se inverteram, não só aqui para o Brasil, mas também para os mercados internacionais. A Europa apertou o passo para uma queda um pouco mais intensa. Os Estados Unidos viraram o sinal dos três principais índices até pouco tempo atrás. Vou dar uma atualizada daqui a pouquinho, mas os três principais índices norte-americanos estavam em negativo e, claro, a Bolsa de Valores acompanhou o movimento internacional e perdeu um pouco de força ao longo do dia. Nós tínhamos no começo das negociações altas próximas ali de 0,7%, 0,8% de valorização para o nosso principal índice acionário, no caso o Ibovespa, e conforme algumas notícias foram aparecendo, os seguros-desemprego nos Estados Unidos deram certa dúvida sobre a política monetária no país, inclusive a força do mercado de trabalho para a economia norte-americana, os investidores ficaram um pouco mais preocupados, inclusive as Treasuries de 10 anos, o T10, os títulos de 10 anos nos Estados Unidos atingiram o máximo desde 2015. Então, sim, há um péssimo humor no mercado internacional, principalmente quando a gente olha para a China, que está apresentando dados de crescimento econômico abaixo das estimativas e bem aquém do que o mercado esperaria lá no começo do ano, quando a principal tese de investimentos era a recuperação da China, e os Estados Unidos, que dão indicativos de que talvez o ciclo de aumento de juros tenha se encerrado, mas ainda reforça a pressão inflacionária, a pressão do mercado de trabalho e principalmente essas dúvidas sobre salários, sobre a inflação, como o mercado de trabalho mais forte pode alimentar a pressão inflacionária. Tudo muito ainda duvidoso e ainda muito incerto. E claro, tudo que o mercado não gosta é incerteza. Se você tem uma notícia negativa e você tem incerteza, o mercado sempre prefere a notícia negativa porque já é certeza, a gente não tem o que discutir. Agora, sem saber o que acontece, o mercado sempre fica um pouco ressabiado e começa a reagir de formas não muito racionais. Eu mencionava que os três principais índices norte-americanos estavam no negativo, agora estão operando de forma mista, próximos da estabilidade, mas Nasdaq ainda perde 0,13%. Então, Nasdaq no negativo, Dow Jones e S&P 500 ganham valor, mas estão bem próximos do 0 a 0 do preço de abertura das negociações. 0,01% de alta para Dow Jones, ou seja,
praticamente não se mexe, e para o S&P 500 nós temos 0,09% de alta. Então, os dois principais índices, S&P 500 e Dow Jones, não saem muito do lugar. Nasdaq perde um pouquinho mais de valor, mas também próxima da estabilidade. Para os mercados europeus, agora com operações já encerradas, temos DAX na Alemanha, que fechou com 0,71% de queda, CAC 40 na França, 0,94% de queda, índice Eurostoxx 1,32%, e nós temos FTSE no Reino Unido, 0,63% de queda. Então, os quatro principais índices dos Estados Unidos, da Europa, os principais índices da Europa, fecharam esta tarde no negativo. Ontem não conseguiram reagir à ata do FONC, porque a ata foi divulgada às 3 horas da tarde. Normalmente os mercados europeus fecham próximos do 12h30. Então ontem tivemos uma negociação na Europa sem o efeito da ata do FONC, que foi uma ata bem dura na avaliação de muitos economistas e na avaliação do mercado como um todo. Hoje nós temos um mercado que reage a essa ata, reage à posição do governo chinês de incentivar alguns setores da economia, prometendo incentivos, prometendo cumprir os 5% de crescimento ao final de 2023. Então foram forças que disputaram a compra e venda de ações lá no mercado europeu. Quem ganhou foi o lado mais pessimista. Então os quatro principais índices europeus, DAX na Alemanha, FTSE no Reino Unido, CAC 40 na França e índice Eurostoxx fecharam com perdas. Isso afeta, claro, o nosso mercado brasileiro. Quem ainda tem um pouco de fôlego é a Vale e o setor de commodities, principalmente as metálicas, por conta dessa história, claro, de incentivos ao mercado chinês, de incentivos ao setor imobiliário, de auxílio ao setor financeiro para cumprir com as suas obrigações. O governo promete tentar cumprir ao máximo a meta de crescimento deste ano de 2023. Não sei, e o mercado não sabe, se esses incentivos virão ou não. No entanto, já tem efeito aí essa especulação. Essa especulação ela já começa a movimentar o mercado. Inclusive o minério de ferro fechou nesta madrugada a 4,30% de alta. É muita coisa para o minério de ferro e, claro, isso que dá fôlego para a Vale e para o restante do setor de siderurgia e mineração. Eu estou com o Ibovespa aqui aberto às minhas costas, nós já perdemos mais valor, agora estamos operando em estabilidade, 0,03% de queda. No entanto, claro, nos dá liberdade de falar que o Ibov pode engatar, sim, o 13º dia consecutivo de quedas. Isso é um patamar histórico, é um feito histórico, não é um feito bom, mas claro, é um feito histórico. Nunca antes tinha sido enxergado um ciclo de quedas tão extenso como este que nós estamos vendo no agosto, o mês para muitos do desgosto ao mercado financeiro. 0,03% de queda, ainda há esperanças, já operamos bem acima disso, um pouco abaixo deste patamar. No entanto, claro, só o tempo dirá, teremos de aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas calma que elas chegam bem rapidinho. Até às 5 horas da tarde teremos uma solução, uma resposta sobre para onde irá o nosso Ibovespa. Segue a tese de incentivos chineses ou segue a tese de talvez novos aumentos de juros nos Estados Unidos que pressionam a economia global? Lembrando, é muito mais fácil para o investidor que tem essa liberdade de visitar vários mercados, de aportar os seus recursos em diversas economias, escolher um título norte-americano que agora está pagando 4,30% em dólar, a moeda mais forte do planeta, do que apostar em um mercado emergente que, como eu mostrava no nosso programa da manhã, nos últimos anos teve alguns problemas aqui para enfrentar este patamar dos 120 mil pontos. Se a gente pegar a oscilação desde o começo de 2022, aqui eu estou fazendo uma projeção bem rudimentar mesmo, tá bom, gente? 10% de alta para o Ibov em 2 anos, um ano e meio. 2022 e agora contabiliza essa metade de 2023. 10% de alta, ele faz a comparação, falou, mercados emergentes podem me dar uma oportunidade de valorização, mas não me dão segurança, até porque nós vemos esse gráfico indo para cima e para baixo. Para que se arriscar se nos Estados Unidos eu posso ganhar 4,30% ao ano em dólar, ou seja, na moeda mais forte do mundo? Se eu vier investir no mercado brasileiro, eu vou ter que investir em reais, comprar moeda brasileira. Então, são todos esses fatores que são analisados na hora de uma tomada de decisão. Conforme os juros nos Estados Unidos vão subindo, a atratividade de outros mercados espalhados pelo mundo, em especial o mercado emergente, no caso o Brasil e outras economias latino-americanas, eles sofrem, claro,
com essa perda de interesse. Por isso, inclusive, que nós vemos uma retirada forte de capital estrangeiro da Bolsa de Valores brasileira. Mais de 8 bilhões de reais já saíram neste começo de mês apenas. Ou seja, nestes 16, os dados são do último dia 15. A gente tem uma defasagem na divulgação dos dados da B3. Mas nos 15 primeiros dias de agosto, saíram 8 bilhões de reais da nossa Bolsa de Valores só de dinheiro estrangeiro. Então, sim, isso existe, a saída de recursos estrangeiros está afetando o nosso Ibovespa e tem bastante culpa aí para essa queda consecutiva, essa queda de talvez 13 pregões consecutivos. A gente vai ter que esperar, não dá para cravar se o Ibovespa vai fechar no negativo. As expectativas no começo do dia era para uma correção positiva, era para um dia positivo. No entanto, a papelada começa a negociar, o mercado abre de fato e tudo pode acontecer, nós sabemos. Pode vir um rumor daqui, uma notícia de lá. Então, claro, o mercado brasileiro ele é altamente volátil e sofre com essas variações. Ibovespa 0,03% de queda. Dólar futuro, como é que negocia a moeda norte-americana em comparação ao nosso real? 0,16% de queda, R$ 4,99. Encostou nos R$ 5 nos últimos dias. Teve, 3 pregões aí que não saiu muito dessa faixa. Será que ele está acomodado? Eu vou contar aí com a ajuda de um especialista para a gente tirar essa dúvida daqui a pouquinho no BMC Stock. Então, segura aí essa dúvida, segura essa pergunta sobre dólar, daqui a pouco a gente tenta responder. Petrobras, um dos ativos que abriu as negociações no positivo, continua no positivo, 0,63% de alta, no entanto com um pouco menos de força do que no início das negociações. A gente pode ver aqui que Petrobras chegou a bater lá nos R$ 32,19, perdão. Chegou a bater nos R$ 32,19 e agora R$ 31,76. Ainda é um patamar elevado para a companhia. Se a gente esticar aqui para trás, a gente pode ver que a empresa negociou poucas vezes, até dá para falar que está na máxima histórica aqui o ativo, se a gente tirar uma média, não sendo muito absoluto, não se atendo muito ao número cotado, a gente está numa região máxima histórica de cotação aqui para a maior petroleira, se não uma das maiores companhias do Brasil. Então, R$ 31,78, o mercado aguardava pela correção, pelo reajuste no preço dos combustíveis. Esse reajuste veio até mais do que o esperado, que deu mais fôlego ainda para a empresa. Mas, claro, dúvidas sobre o pagamento à União de 30 bilhões de reais até o final de 2023, que pode acontecer caso o voto de qualidade do CARF passe na Câmara e, claro, o governo execute essas dívidas. Tem muita dúvida ainda sobre a companhia. Política de pagamento de dividendos, política de negociação dos seus preços. A gente abandonou a paridade internacional de preços e agora a política é menos transparente, mas claro, o presidente da companhia veio ontem a mercado, participou de uma coletiva, uma audiência na Câmara dos Deputados e indicou que a empresa fará todos os reajustes necessários para equalizar as suas operações. Então, o investidor está um pouco mais calmo. E, tivemos notícias positivas, vou colocar entre aspas aqui, porque realmente a gente não sabe se pode ou não acontecer esses incentivos na China. Tivemos notícias positivas, indicações positivas do mercado chinês, que dão um pouquinho mais de fôlego para commodities em geral. Falando sobre volume de negociação, nós temos no lado positivo o principal destaque aqui de volume, eu vou até puxar por aqui, a Vale, 2,36% de alta, já abriu negociando nestes patamares, segurou esses 2% e agora 2,36% de alta, é o ativo mais negociado em campo positivo do Ibovespa. Quem que puxa para baixo? Quem está puxando o nosso Ibov para baixo? Tem as instituições financeiras, a gente pode ver aqui que no volume negociado tem Itaú com 0,48% de queda, Bradesco com 1,31% de queda, temos a B3, 1,74% de queda, até BB Seguridade está em negativo, 2,98% de queda, mas claro, DataX tem o desconto do pagamento de dividendos. Já começou as negociações com um decréscimo de 3%. Então, o mercado realmente fazendo um reajuste da cotação da ação após a distribuição de dividendos. Então, até localiza 1,53, tem alguns ativos salteados, mas eu chamo a atenção, claro, para o setor de bancos e o setor também de varejo. Se a gente esticar aqui o setor de varejo, dá para ver que todos os ativos que foram selecionados neste grupo
que a BMC separou para o Profit Pro da Nelogica estão no negativo. Natura, 3,03% de queda. Nós temos Lojas Renner, 2,17%, Pets com 1,95%, Magazine Luiza com 13,70%. Magazine Luiza não para de perder valor, já são 14% de queda apenas neste mês de agosto, o mês de desgosto aos investidores. Via com 3,91%, Arezo, Soma, apenas a Laed aqui está no positivo, 0,15% de alta, inclusive a companhia estará presente aqui no nosso BMC Business hoje às 10 horas da noite. Então nós conversamos sobre a tese de investimentos, como que funciona o modelo de negócios da Allied, quais são as suas perspectivas de expansão no Brasil, expansão internacional, inclusive que surpreendeu muito o mercado na divulgação dos resultados. A companhia revisou novamente o guidance para a expansão de receita no mercado internacional. Então, prestem bastante atenção, 0,15% de alta para a Allied. O CEO da companhia falou conosco, conversou com a BMC News hoje, às 10 horas da noite. Não percam o BMC Business, super bacana com a Allied, que é um único destaque positivo aqui do setor de varejo como um todo, pelo menos desses ativos que nós separamos por aqui. Voltando ao Ibovespa, quero falar um pouco sobre outros ativos que estão com bastante desconto no dia de hoje. É o caso aqui, vamos agrupar por variação. É o caso também do setor de varejo, setor bancário e também alguns ativos, como é o caso da PetroRio, 0,24% de queda. Novamente em queda, a PetroRio teve uma boa valorização depois do seu resultado, no entanto, algumas incertezas sobre a cotação internacional do petróleo geram dúvidas nos investidores. Inclusive, o petróleo agora sobe, corrige o movimento negativo de ontem, 1,22 para o petróleo Brent, $84,47 de dólar, e petróleo WTI, $80,63 de dólar, 1,56% de alta. Por que esses patamares são tão importantes? Se a gente comparar com o primeiro semestre, a média negociada para o petróleo foi de $73. Nós já estamos $10 à frente do que foi negociado no primeiro semestre. Então, sim, pode ser um gatilho aí de aumento de margens para empresas do setor de petróleo. Para a cotação dos juros, eu chamo a atenção que o mercado norte-americano virou. As treasuries norte-americanas desde ontem estão sob bastante pressão e o mercado de juros, que pela manhã estava bem calmo, agora nos títulos mais longos, aqui para 2029, 2030, 2031, já negociaram acima de 1% de alta aqui estes títulos. Então, atenção ao mercado de juros. Juros longos no Brasil estão pressionados no dia de hoje, talvez repercutindo o que está acontecendo no mercado estrangeiro. Então, nós tínhamos há pouco oscilações de 1,2%, 1,3% até 1,5% para cima de valorização nesses títulos negociados aqui, até 2033. Então, atenção ao mercado de juros. Você, investidor que nos acompanha, pode ficar aí de olho no que está acontecendo em Brasília e também nos juros que podem pressionar alguns setores por aqui. Para falar um pouco mais e tirar algumas dúvidas sobre ativos, sobre o índice, sobre a moeda norte-americana, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela, e eu sempre adoro conversar com o Leandro Petrocas, aqui, Head de Research da Quantset. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo na nossa programação. Fala, Gabriel, boa tarde a você, a todos que nos acompanham e a todo o time da BMC News. Sempre muito bom trocar umas figurinhas aqui contigo. Maravilha, Leandro! Olha só, parece que nem santo ajuda o Ibovespa neste momento. 13 pregões consecutivos de queda. Não dá para falar que hoje está caindo, 0,05 está próximo da estabilidade, mas só o vermelhinho abre aí essa licença poética para colocar este 0,05 no balaio aí dos outros 12 dias que nós somamos. A gente tem alguma esperança, algum otimismo que sobra para o Ibovespa, se a gente olhar para o gráfico do índice? O que a gente pode tirar de informações do movimento do mercado e do comportamento dos investidores em relação, claro, ao Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil? Não, bacana. Antes de colocar o gráfico na tela, se você me permite, queria só fazer algumas considerações. Fique à vontade, por favor. Maravilha, obrigado. Falta de fluxo, né, Gabriel? Não tem comprador convicto no mercado. Claro que dentro do índice existem papéis que estão em tendência de alta, que estão, inclusive no dia de hoje, performando no campo positivo, como você já mostrou, mas olhando num aspecto um pouco mais distante, né, como se a gente estivesse olhando de longe o mercado, você
percebe que realmente ao longo do dia, às vezes até aparece uma compra ou outra, mas essa força compradora vai se exaurindo, né? Inclusive com o próprio mercado internacional um pouco mais pesado também, corrobora aí para um movimento aí um pouco mais vendedor. Então, realmente, falta a compra no nosso mercado, apesar dessa sequência de dias no campo negativo, né, é uma correção um tanto quanto discreta. Né? Se a gente pegar do topo do Ibovespa ali para o finalzinho de julho para agora, é uma queda aí de 6%, nada alarmante do ponto de vista de intensidade da queda, mas parece aquele paciente que realmente está um tanto quanto debilitado e realmente não consegue evoluir. É uma analogia que a gente consegue fazer com esse mercado realmente bem fraco no que tange a questão aí de conseguir minimamente reagir. Agora, para responder no gráfico, eu vou projetar a tela aqui e vamos apontar alguns pontos importantes para o nosso índice. Tá? Então, eu tenho um estudo feito aqui que os 114 mil pontos e 700 é uma região que o índice possa buscar, estou falando aqui do Ibovespa à vista, e mais para baixo, um próximo ponto de suporte seria lá embaixo no 111.350. Então, realmente, absolutamente nenhum sinal de reação aqui, nenhum ponto importante, nenhuma média importante. Então, eu não duvidaria que o mercado continuasse esse movimento de queda. Agora, se os compradores resolverem aparecer, essa região entre essas duas linhas aqui, essas duas médias móveis, entre os 117.600 pontos e a região dos 118.100, é um elemento de forte resistência. Era uma antiga região de acumulação aqui do índice, que agora foi perdida, né? Um ponto importante perdido tende a ser um ponto importante se ele for novamente testado. Então, realmente, por hora, apesar desse movimento de queda já estar um tanto quanto prolongado, por assim dizer, como você mencionou, não vejo nenhum sinal no gráfico aí de reação, a menos por hora. Maravilha. Para quem estava me perguntando sobre o volume do Ibov neste momento, 10 bilhões 950 milhões de reais, nada extraordinário, mas você bem mencionava, está faltando comprador no mercado, o pessoal do mercado internacional olha para o Brasil como uma oportunidade, mas neste agosto já retirou mais de 8 bilhões de reais aqui do nosso mercado brasileiro. O saldo positivo no ano de 2023 ainda é de 15 bilhões, mas 8 bilhões saindo de uma vez, num mês só, é claro, não dá muito para ficar otimista, pelo menos não em questão de tese, de se a gente está deteriorando o cenário para o Brasil ou não, mas sim de volume financeiro, de fluxo de dinheiro, né? Então, realmente, quando aperta as coisas lá fora, provavelmente quem sofre é o mercado emergente, no caso o Brasil também está nessa jogada. Falando um pouco sobre o dólar, novamente o dólar próximo dos R$ 5,00, 4,99. Já é o terceiro dia que eu falo desta proximidade com 5, a gente encosta e volta, mas parece que daí não passa, porque foram 3 dias aí que a gente permaneceu no mesmo patamar. A gente tinha bastante volatilidade ao longo do dia, mas próximo do fechamento a gente sempre voltava a este mesmo patamar de abertura de 4,98, 4,99. A gente consegue tirar alguma informação para a moeda norte-americana? Eu sei que o dólar é sempre muito difícil de ser analisado, mas olhando para essa moeda, o que a gente pode tirar aí de informações relevantes aos investidores, Leandro? Mas vamos lá, o dólar, primeiro que assim, tem uma sazonalidade favorável para o segundo semestre. A gente está vendo uma apreciação do dólar perante outras moedas emergentes ao longo do mês de agosto, então isso não é um fato isolado do Brasil em si, tá? E também, um ponto que vale a pena destacar é que com a queda da Selic, né, o processo de corte da taxa Selic, muitos investidores estrangeiros, né, estão retirando dinheiro aqui do mercado brasileiro porque perde a atratividade do carry trade, né, aquela arbitragem entre taxa de juros. Se a taxa de juros do Brasil, melhor dizendo, paga pelo governo brasileiro, tende a diminuir, né, já começamos o ciclo de corte com sinalizações de corte futuro, o investidor internacional fala o seguinte: dá aqui meus dólares que eu vou levar para outro lugar. Graficamente falando, nós temos uma formação de um pivô de alta no gráfico diário do dólar, né,
uma sequência já de topos de fundos ascendentes, sendo que agora o suportaço aqui, olhando o gráfico diário do dólar futuro, né, aquele contrato futuro negociado em bolsa que tem os juros embutidos, né, formação de pivô de alta, suporte aqui na região do 4,950. Enquanto o dólar estiver acima do 4,950 no gráfico diário, é de se esperar uma manutenção da continuidade da tendência atual, que é uma tendência de alta. Sim, essa região dos 5 vem travando o movimento de preços, mas cabe destacar também, Gabriel, que se a gente romper com convicção, né, com volume, ou seja, com domínio de força compradora, esse patamar dos 5, a gente pode ver o dólar voltando aqui para essa região de topo, 5,141, que está nessa linha aqui dos 5,20. Tá? Então, para quem eventualmente acha que o dólar, não, já subiu muito, né? Saiu lá do 4,70, está brigando no 4,90 alto, 5, acho que para por aí, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a tendência no gráfico diário de alta, você tem médias e áreas para cima, você tem um movimento global de apreciação do dólar e questões internas, né? Então, assim, você vê que realmente o gráfico conversa com os fundamentos, ao menos de curto prazo, né, no que tange a questão de valorização da moeda, né, do dólar perante o real. Então, o investidor que quer apostar contra esse movimento precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque caso esse patamar seja rompido, conforme eu mencionei, dos R$5, a gente pode ver 5,15, 5,20 nos próximos dias para o dólar aí. Maravilha, Leandro. Última perguntinha que eu gostaria de fazer aqui a ti. Nós temos um ativo que me chama particularmente a atenção. Estatal passou por maus bocados neste começo de ano, muita dúvida, mas o preço está próximo das máximas, como eu falei um pouco antes aqui da sua participação, que é o caso de Petri 4, Petrobras. O que a gente pode tirar de informações olhando para um ativo que está próximo da sua máxima histórica, passa por algumas turbulências, mas mesmo quando oscila bastante para baixo, sempre volta e retoma esse patamar dos R$30, R$31. Perfeito, é um ativo que, sem dúvida alguma, se destaca, né? Tendência de alta clara, ficou aqui um tempão, né? Para quem opera no intraday de lado, né? Assim, 2 meses e meio praticamente dentro de um range, né? Então a gente vê um movimento de impulsão, um movimento rápido, contundente, digamos assim, bem expressivo de alta da Petrobras do final de março até meados de junho, né? Então o papel praticamente apresenta uma valorização acima de 70%, corrigiu um pouquinho nesse período, né? 11% de queda depois de um forte movimento desse, algo bem tranquilo, por assim dizer, e agora a gente vê um novo rompimento dessa consolidação. Então o que acontece aqui, Gabriel? O papel está forte, tem muita gente apostando contra o ativo, mas, por enquanto, quem ganha realmente essa queda de braço são os compradores. Inclusive, aqui eu tracei uma figura de análise técnica, a gente chama de triângulo ascendente. Então, graficamente, a gente pode projetar como alvo dessa figura, desse estudo, claro, todo estudo serve como referência, a gente não tem como cravar que o ativo vá lá, mas ele pode buscar, por esse estudo, 34,40. Tá? Então, realmente, o ativo estando aqui nessa região do 31,70, quase R$32, para ele para 34,40 não seria algo, por assim dizer, impossível, nem tampouco com baixa probabilidade de ocorrência, dado que essa figura aqui tem um alto índice de acerto no mercado brasileiro. Então, assim, quem está apostando contra a Petrobras, cuidado. Quem tem posições compradas, claro, vai fazendo trailing stop, siga seu gerenciamento de risco, mas sem dúvida alguma que é um ativo forte, é um ativo que está na mão do comprador, é um ativo que está inclusive mais forte do que o próprio Ibovespa e pode vir a buscar, tudo sempre dentro do campo das possibilidades e probabilidades, 34,40 no médio prazo aí é um possível alvo do gráfico de Petrobras. Maravilha, Leandro. Eu falei que ia ser a última pergunta, mas me surgiu uma outra dúvida por aqui. Um ativo que voltou a integrar o índice neste ano de 2023 e é um dos principais destaques de oscilação positiva, está ganhando mais de 70% em 2023, mesmo com essas quedas aqui no mês de agosto. A gente fala daqui a pouco sobre ele, vou deixar aqui essa dúvida, esse mistério no ar. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu peço a análise do Leandro para a gente fechar essa conversa de hoje com o pessoal da Coinsight.
PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, atualização em tempo real do mercado financeiro brasileiro. Agora, quem toma a primeira colocação entre os ativos mais descontados desta quinta-feira via 5,59% de queda. São Martinho, 4,64% também em queda. Nós temos alguns relatórios de grandes casas indicando que há uma preocupação para a companhia, apontando uma recomendação neutra. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas o ativo aqui está entre os mais descontados do dia de hoje, 4,67%. Nós também temos um destaque em Cogna. A BlackRock diminuiu a sua participação na companhia para 9,2%. Isso aconteceu hoje pela manhã, então nós temos aqui também um movimento interessante. Cogna, por outro lado, enquanto o Via está caindo, o Cogna estava subindo aqui mais de 1%, 1,6%. Daqui a pouco a gente traz as atualizações. Eu queria retomar a nossa conversa com o Leandro Petrocas. Leandro, eu destaquei um ativo por aqui. Eu falei que é um dos melhores desempenhos da Bolsa de Valores no ano e que voltou a integrar o índice
neste 2023. Eu estou falando de quem? Eu estou falando claramente de IRB, 74,61%. Foi uma surpresa nessa temporada de resultados, reverteu o prejuízo e olha só, deu lucro de 20 milhões de reais. É até difícil falar sobre isso, o IRB é desacreditado no mercado há muito tempo, claro, com razão. Então, IRB volta a integrar a carteira do Ibovespa, 74,11%, e hoje continua no positivo. O que a gente pode tirar de informações de IRB, que era uma das queridinhas da Bolsa, passou a ser uma das mais odiadas ações aqui do nosso mercado brasileiro e agora volta ao índice Ibovespa? Petrocas, acho que você mutou o teu microfone, caríssimo. Se puder só checar essa informaçãozinha aí, por favor, só para a gente conseguir encerrar essa análise. Perfeito, realmente estava mutado, peço desculpas, Gabriel. Relaxa. Vamos lá olhar o gráfico desse cara aqui, né? Um case bem curioso da Bolsa, né? Subiu igual um reloginho durante todo esse período, né? Pré-pandemia, e aí veio não só a pandemia, como uma série de notícias em relação ao case, o papel despencou aqui, né? Caiu praticamente... quase que perdeu todo o seu valor, né, olhando para o topo histórico para a mínima histórica, e há assim uma reversão de movimento, formação de pivô de alta e continuidade desse movimento de alta. O papel realmente andou bastante, passa por um processo corretivo importante aqui de 35% de queda, né, então o papel sai lá dos 18, bate 56, então 200% de alta, né, então subiu rápido também, corrigiu rápido aqui, só que mediante a divulgação de resultados, segundo o TRI 2023, como você bem colocou, o papel ganha forças nos últimos dias, né? Graficamente falando, corta uma LTB, sobe com volume expressivo, e aqui eu queria destacar um dado, Gabriel, que eu levantei, inclusive ontem, tá? Que, salvo engano, 17% do free float, né? Ou seja, 17% das ações negociadas em bolsa do ativo estavam alugadas, ou seja, quando um ativo tem muita ação alugada, salvo engano, com preço médio por volta desses R$ 44,00, quem está short precisa encerrar ou diminuir as posições vendidas, né, porque senão vai começar a tomar chamada de margem, vai começar a entrar no campo negativo. E aí, quem está short, quem está vendendo a descoberto, para encerrar essas posições, precisa ir às compras. Então, ontem a gente teve aí realmente um dia de forte alta, mais de 11%, com o papel da continuidade trabalhando no campo positivo de 1,5% de alta. Graficamente falando, 56,70 é um patamar que o ativo possa buscar, e no meio do caminho tem um fechamento de gap também, que é um alvo técnico lá nos 48,33. Então o IRB, papel bem volátil, apresenta movimentos bem direcionais e bem rápidos, né, ou minimamente costuma apresentar, e agora parece estar revertendo tendência, ganhando as médias móveis, cortando uma LTB, entrada de pressão compradora a partir de um candle com volume. Então, realmente chama a atenção esse movimento do papel, que pode buscar 48,20, quiçá 56,70 a médio prazo. Suportando para o papel, fica por volta aqui dos R$ 39,00. Maravilha, Leandro. Se puder descompartilhar a sua tela só para nos despedirmos, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento comigo e também com toda a nossa audiência. E, claro, já deixo o convite para próximas participações. Maravilha, Gabriel. Sempre um prazer participar aqui dos programas. Fico à disposição. Boa tarde a você, todos os ouvintes. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Maravilha, Leandro Petrocas, Head de Research da Quantity. Sempre muito bem-vindo, é sempre um ótimo papo com o Leandro. E, claro, eu incentivo você, investidor que está nos acompanhando, a mandar as suas perguntas. Temos as redes sociais da BMC News, @bmc.news, e também o chat no YouTube, nosso portal de notícias. Fiquem à vontade, interajam com os nossos apresentadores e principalmente com os nossos comentaristas. Temos os maiores nomes do mercado aqui participando sempre da programação da BMC News. É uma ótima oportunidade para você que está em casa tirar as suas dúvidas sobre o mercado financeiro, sobre economia, sobre negócios e, claro, sobre aqui o mercado acionário. Vamos falar sobre ele, vamos dar uma atualização do Ibov. Será que virou? Será que não virou? Ibovespa agora 0,04% de queda. Como eu falei, não é um movimento de muita queda.
Está bem volátil esse Bovespa no dia de hoje, estava em alta, foi para bastante queda e agora está em estabilidade. Vamos ver se até o final do dia nós conseguimos voltar ao patamar de abertura, o patamar positivo, ou se vamos engatar realmente aí o 13º dia de queda consecutiva para o Ibov, que nunca foi visto na história, pelo menos na série histórica que começou em 1980. Desde 1980, que é quando a gente tem os dados liberados pela Bolsa de Valores, nós não temos histórico, nós não temos registros de 13 quedas consecutivas para o nosso principal índice acionário. 115.556 pontos neste momento, patamar preocupante, como o Petrocas nos disse, embora sejam alguns dias consecutivos de queda, não é uma queda muito forte. Nós temos aqui apenas 5,25% de desconto no nosso índice desde o começo do mês, que claro que foi quando começou essa série de quedas. Inclusive o último pregão positivo foi o último dia do mês de julho. Julho terminou aqui com este pregão bem positivo e desde então nós só corrigimos o índice Ibovespa. Então são quedas consecutivas, são quedas preocupantes, enche o saco do investidor, o investidor fica bravo porque ele quer um pouco de respiro, ele quer um pouco de tranquilidade, então 13 dias consecutivos, claro, fica um pouco pesado, mas nós estamos com apenas 5,25% de descontos, 115.522. Dólar futuro, como eu mencionava há pouco, encostando nos R$ 5,00, R$ 4,98, quase R$ 4,99, 4,989 cotação integral dos contratos de dólar comercial futuro. Olhando para a Petrobras, 0,67 não sai muito do lugar, nós temos aqui 31,75, R$ 31,75 a cotação do ativo de Petri 4, que é uma cotação, como eu mencionei, histórica. Então, a gente dificilmente viu Petrobras historicamente nestes patamares, está na sua região aqui de máxima histórica desde lá do comecinho das negociações de Petrobras. Então, a gente pode ficar puxando aqui até acabar a nossa série histórica, R$ 31,75, patamar sim histórico para a Petrobras, para a Petri 4, mesmo com todas as dúvidas levantadas para a companhia. Muito fluxo estrangeiro veio ao Brasil, nós ainda temos um fluxo positivo no ano de 2023 em mais de 15 bilhões de reais e, claro, sempre que o investidor estrangeiro vem ao Brasil, ele procura ativos mais líquidos, no caso, Petrobras, Vale, ações de bancos, então essas corporações, essas empresas que são mais consolidadas no mercado brasileiro. R$ 31,75. Destaques positivos, Idux aqui no ano 119%. Lembrando, variação anual, Idux 119,57%. Vamos conversar agora então sobre um dos setores que está apanhando no dia de hoje. Vou até trazer aqui a variação anual no nosso telão, falando um pouco sobre o setor de varejo. O varejo vem apanhando bastante desde o meio das negociações, não estava apanhando tanto no comecinho do mercado. No entanto, nós temos, como eu mencionei, as cotações da curva de juros, principalmente olhando para o mercado futuro, lá em 2025 a 2033, ou seja, até daquela ponta média para longa dos juros futuros brasileiros, estavam ganhando bastante valor com pressões do mercado internacional. Gostaria de convidar aqui à nossa tela Paula Mello, gestora da GTI. Muito obrigado pela participação, viu, Paula? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. O prazer é todo meu, sempre um prazer receber toda a equipe por aqui, a Paula em especial, sempre trazendo aí a sua visão sobre o varejo de alimentos, e eu tenho várias e várias dúvidas. No mês que a gente começou a cortar juros, o varejo não dá sinais positivos, parece que todas as ações assim, aqui, pelo menos as principais, elas estão bem descontadas, elas foram bem descontadas desde o começo. Claro, o Ibovespa não está ajudando, o mercado está caindo há 13 dias consecutivos desde o começo do mês, então não tem muito ânimo de onde tirar aí essa força compradora. No entanto, nós vemos companhias como a Via, como a Magazine Luiza, que mesmo após a divulgação dos resultados, perderam bastante valor. Os resultados foram preocupantes, é o cenário global que não está ajudando, é o juro que vai demorar a fazer efeito nas operações dessas companhias. Qual que é a peça que está faltando? Porque todo mundo apostava, quando começar a cair os juros, o varejo pode se recuperar. Qual que é a peça que não estava no cálculo do investidor e que agora pesa para o setor de varejo como um todo? Tem várias peças que não estavam no cálculo do investidor. Eu acho que os resultados da Via, especificamente, foram muito ruins. É uma empresa que está rodando com uma alavancagem já bastante elevada
E isso é preocupante. E aí, à medida que a gente tem qualquer deslize, né, da operação, do ponto de vista do consumidor, falta recursos lá na última linha. Então, quando a gente põe em contexto esse cenário internacional, né, a taxa de juros no mundo ainda segue subindo, a gente imaginava que a essa altura já estaríamos no caminho contrário. Aqui no Brasil, ainda um pouco na contramão, já começando o ciclo de corte de juros. No entanto, ainda um patamar muito elevado, a inflação ela está pegando em cheio o orçamento do brasileiro, então as famílias estão muito apertadas. A gente tem ali alguns dados dos birôs de crédito que dizem que pelo menos 2/3 dos brasileiros que acessam o mercado de crédito estão com algum tipo de restrição. Então, assim, é uma chuva de pé trocado. Isso explica por que essas ações estão apoiando tanto na Bolsa. Maravilha, inclusive eu vou separar aqui o setor para a gente dar uma olhada no dia de hoje. Setor de varejo. Vamos lá, nós temos alguns ativos que foram selecionados pela equipe da BMC News, então pode ver que o movimento está realmente espalhado. 5,59% de queda para a Via, Magazine Luiza segue no mesmo ritmo, 13,70%, C&A 2,80%, Alpargatas, Natura e Guararapes também perdem ali próximos de 3%, até um pouco menos para Guararapes, 2,17%. Grupo Soma 2,05%, Pets 1,95% e até a Allied, que estava ainda em positivo, agora vira para o negativo, 0 ponto alguma coisa, porque sumiu, 0,30% de queda para a Allied. Nós tivemos esse movimento de Natura, que eu gostaria de tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos. Tivemos a venda da Aesop, que foi bem criticada pelo mercado, um dos principais ativos da companhia, mas, teoricamente, para o processo de reestruturação das operações, foi uma venda necessária. Era uma das vendas ali que foi aquela venda com dor, pelo menos para quando a gente olha para o lado do acionista. Agora foi aprovada, nós tivemos uma valorização do ativo no ano, 38,33%, e já há alguns dias consecutivos Natura cai. Dá para a gente associar a venda deste ativo tão importante a essas quedas ou é realmente só uma correção do valor que já está sendo ganho aí pelo acionista desde o começo do ano, destes mais de 30% de oscilação positiva para a Natura no ano de 2023, mais exatamente 38,33%. Como que a senhora viu essa venda e, claro, quais as perspectivas para a Natura, que é um case também bastante contestado pelas operações? A Natura ela já está sofrendo de uma série de questões particulares. Ela é uma operação que vem desacelerando há muitos anos. Essas estratégias de aquisições como a da Avon, a da Aesop, a The Body Shop, foram tentativas de sustentar o crescimento, uma empresa que estava ficando cada vez maior, mais complexa, né? Agregando países diferentes, e isso vira uma operação assim, muito sofisticada. Então, essa empresa ela está sofrendo já há bastante tempo. Esse mercado de venda direta, ele sofre demais. As gerações mais novas, elas não gostam de comprar das consultoras. Elas preferem comprar online, não ter que conversar com ninguém. Então, é um modelo que foi colocado, de certa forma, à prova. E a Aesop, como você muito bem pontuou, era assim a menina dos olhos, porque é uma operação de altíssima rentabilidade, nichado em um mercado de luxo, um mercado bastante resiliente, ele não se afeta pelas crises globais e acabou sendo meio que a única forma de fazer gerar caixa. Então, por um lado, a gente melhora a questão da alavancagem, que é bastante elevada e é preocupante. Por outro lado, a gente tira o segmento que dava a maior geração de rentabilidade para a companhia. Então, os ativos que ficam são os ativos piores. Então, dá um pouco essa dor no coração, sim, mas enfim, não é que tinham muitas outras cartas na mesa, então essa era a única opção. Maravilha, e esse movimento de consolidação de alguns ativos da companhia, né? A gente tem a Avon, a gente tem a Natura que devem se unir, a gente está acompanhando esse processo, essa tentativa de reestruturação da Natura há um tempo, já dá bons indicativos, a companhia está fazendo o dever de casa ou ainda temos uma lista de desejos, uma lista de tarefas a serem cumpridas que está sendo apresentada ao mercado, mas que ainda não dá resultados? Como que a gente pode olhar para a Natura neste momento? É o case que está se reestruturando ou é o case que quer se reestruturar?
ainda é um case em reestruturação, existem uma série de ondas que eles previram o que ia ser feito em cada momento, então aquelas frutas mais baixas na árvore já foram coletadas e, infelizmente, estes não são frutos que geram receita ou margem. Esses primeiros frutos que eles coletaram é basicamente estancar a hemorragia, operações que geravam deficitárias, países onde não fazia sentido operar, então eles foram reduzindo bastante pessoal. Agora eles estão numa fase de incorporar, juntar as duas operações. Então a gente tem duplicidade de praticamente tudo para a marca Avon e para a marca Natura. Então eles estão tentando cortar custos. Dá para recuperar uma parte da rentabilidade? Certamente dá. Mas eu não imagino que dá para colocar a Avon no nível de rentabilidade que a Natura tinha. Isso parece um objetivo assim, bastante ousado à luz da informação que a gente tem hoje. E aí, uma vez equacionada essa questão de despesas e custos, a gente vai voltar para a questão inicial, que é que esse canal de venda direta, ele não cresce há muito tempo, né? Então, essa é a grande questão que eu não sei como a Natura vai equacionar daqui para frente. Teremos de perguntar à companhia, inclusive fica o convite a uma participação aí dos executivos no nosso BMC Business. Já vou fazer esse convite público aqui porque eu quero todas as companhias do mercado financeiro no nosso programa. Então fiquem à vontade aí para vir à BMC News, explicar essa estratégia de reestruturação e, claro, conversar conosco, com os analistas, com os estrategistas e até com os investidores que nos acompanham todos os dias. Paula, nós estamos num momento de decisão. Muitos investidores esperavam o início do ciclo de corte de juros, uma estabilização da economia brasileira para tomar algumas posições, principalmente aqueles investidores um pouco mais conservadores que querem fugir ao máximo dos riscos, da volatilidade, da incerteza, espera as coisas se resolverem para aí sim tomar as suas posições. Olhando para o setor de varejo, há algum segmento, algum subsetor desse setor de varejo que chama mais a atenção ou todas as operações ainda estão muito pressionadas e a gente ainda tem muitas dúvidas sobre varejo de alimentos, varejo até de fármacos, varejo de vestuário, tem muita coisa para a gente discutir dentro do mesmo setor, que é o setor de varejo, é muito amplo, então há algum segmento que lhe chama a atenção, que brilha um pouco mais o olho e pode gerar uma oportunidade para o investidor ou até mesmo para o investidor só ficar atento e ficar monitorando? Os segmentos mais voltados a consumidores de renda mais elevada, segmentos mais ligados a luxo, eles têm um pouco mais de resiliência, eles estão atravessando um pouquinho melhor. Nós não temos players puros aqui no Brasil para esse segmento, mas temos alguns players que pegam um pouquinho desse mercado, como, por exemplo, a Arezzo, que tem a marca Alexandre Birman, que é para uma classe AAA. Temos, por exemplo, o Grupo Soma, que tem algumas boutiques ali, algumas grifes dentro do grupo que também miram esse consumidor de classe muito elevada. Essas são as empresas que navegaram melhor. Mas aí quando a gente olha até segmentos assim que tipicamente são bem defensivos, como supermercados e farmácias, até esses deram uma certa chacoalhada aí nos resultados do segundo trimestre, né? Então, coisas que não costumam acontecer. Eu acho que a médio prazo, supermercados e farmácias, se a gente estiver falando de empresas que estão com uma alavancagem sob controle, ainda é um bom lugar para a gente se esconder, especialmente as farmácias, que têm operações muito boas, a maior parte dessas que estão listadas em bolsa. A única que tinha uma alavancagem mais elevada, que é a Pague Menos, está conduzindo um aumento de capital agora, então a alavancagem não vai ser mais um problema. Agora, na ponta oposta, todos aqueles segmentos que precisam de crédito para crescer, então toda essa parte de eletrônicos, bem duráveis, telefonia, inclusive a parte de moda ali, que não está na classe A, mas está mais no BC, todos esses segmentos ainda vão seguir muito pressionados enquanto a gente tiver juros altos, tiver inflação preocupando e tiver esse consumidor aí sofrendo com a inflação. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui na nossa programação, uma participação um pouco mais rápida, mas sempre trazendo muito conteúdo, essa expertise do pessoal da GTI. Muito obrigado, Paula Mello, sócia e analista da GTI. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria terminar este nosso programa conversando com os investidores que estavam me cobrando aqui nas redes sociais, me mandando mensagem, falando: Gabriel, fala um pouco sobre criptoativos.
Querem mesmo que eu abra aqui o Bitcoin? Porque o negócio está um pouquinho feio. Vamos dar uma olhada no mercado de criptoativos, agora com o Vector aberto em minha tela. Lembrando, é a plataforma da Nelogica voltada a criptoativos em geral. Nós temos um cenário bem triste aqui para a maioria dos criptoativos neste dia. É um dia de pressão para o mercado norte-americano. Ontem já foi um dia difícil, depois da ata do FONC, bastante volatilidade, mas como nós podemos ver, dentre os principais descontos, Ethereum, 3,54% de queda no dia de hoje. É um dos ativos mais consolidados, é o segundo maior criptoativo do mercado, perde apenas para o Bitcoin e hoje perde 3,55%. Se a gente esticar aqui o gráfico de Ethereum, nós podemos ver que há muito tempo negocia em uma mesma faixa de preço, não conseguiu acompanhar aquela brusca valorização do Bitcoin no começo do ano, foi um ativo que ficou um pouco para trás e agora perde aqui os $1.800, $1.742, lembrando Ethereum em comparação com o dólar norte-americano, comparação direta, não é comparação com stablecoin. Por outro lado, nós temos o Bitcoin, que também é desvalorizado, também perde valor e retoma aqui os $28 mil. Será que a gente vai perder este patamar? Eu falei sobre a brusca valorização do Bitcoin, é porque realmente desde o começo do ano até este momento são mais de 60% de oscilação positiva. No entanto, a moeda digital já chegou a bater mais de 80% de valorização. E é por isso que eu falo, desde os $31 mil nós não tivemos novos testes, nós não tivemos o Bitcoin negociando acima destes patamares, fomos dos 15 no ano passado aos 30 e estagnamos, seguramos, o mercado ficou mais apreensivo, o mercado teve dificuldades para negociar preços acima disso para a moeda digital e agora, com a crise de confiança para a economia norte-americana. Não vou falar crise porque ontem foi realmente um dia bem difícil, não só para o mercado norte-americano, mas para o mercado brasileiro e hoje para o mercado europeu. Nós temos $28 mil, acaba de certa forma também acompanhando o humor dos investidores norte-americanos, o maior mercado de capitais do planeta, gente. Vamos lembrar disso. Normalmente o que acontece nos Estados Unidos se espalha para todas as economias globais, também para a economia digitalizada, como é o caso do mercado de criptoativos. Então, $28 mil neste momento, 2,50% de queda para o Bitcoin. Outros criptoativos que se destacam de forma negativa no dia de hoje. Eu separei esses aqui porque, claro, a gente olha com um pouco mais de cuidado. Nós temos XLM, nós temos Dogecoin, 2,60%. É uma meme coin, gente. Não é talvez uma alternativa de investimento para vocês que querem testar o mercado de criptoativos. Às vezes pode ser até uma brincadeira saudável, mas Dogecoin é avaliado por muitos e muitos, a maioria do mercado, por muitos analistas, como uma meme coin, não tem base, não tem perspectiva de adoção, apenas o Elon Musk, quando faz um tweet, o ativo vai para cima e vai para baixo, mas Dogecoin 2,60%. Outro criptoativo que eu gostaria de destacar é o token FTT, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, que é o token de governança da FTX. Lembrando, a FTX é a corretora que no ano passado quebrou, gerou uma crise de confiança generalizada no mercado de criptoativos, da qual a gente ainda não conseguiu se recuperar, e tinha o token de governança, que praticamente foi muito desvalorizado, chegou a praticamente ali quebrar, ainda negociado no mercado digital, e vira e mexe tem algumas oscilações. Nós tivemos a prisão do CEO da companhia, do Sam Bankman-Fried, nesta semana, e claro, eu gostaria de destacar aí essa oscilação, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada nele. Fato é que Ethereum e Bitcoin, os dois principais criptoativos que somados generalizam aí quase 80% do mercado, 70% e alguma coisa, 70% do mercado, estão em queda no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui, essa foi a nossa atualização de meio de dia sobre o mercado financeiro. Depois do intervalo, chega na nossa tela, chega na nossa programação BMC Market, Felipe Nascimento e Marcos Saravalli discutirão os principais assuntos do dia, tudo que movimentou e pode movimentar o mercado financeiro e a economia nacional e internacional. Lembrando, aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Continue acompanhando a nossa programação. Um abraço a todos, até mais tarde aqui no BMC Stock e amanhã também. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação
que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo.